Olá, povo querido, graça e paz a todos. Queridos e amados irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Você que me ouve em algum lugar, eu queria alguns minutos da sua atenção e você vai descobrir aqui na Escritura o que Deus requer de fato de cada um de nós. Porque alguém pensa assim, para receber de Deus eu tenho que fazer isso, sacrificar coisa tal, para receber de Deus eu tenho que dar no altar isso, aquilo, outro. Eu queria que você redobrasse sua atenção, você vai ver aqui que o único sacrifício que Deus ele requer de cada um é o reconhecimento. É o sacrifício dos vossos lábios, que quando alguém vier cometer uma falha, um erro, que reconheça, que peça perdão, que reconheça a falha, que coloque as suas falhas diante de Deus, reconheça seus erros diante de Deus, que seja o sacrifício dos seus lábios em forma de reconhecimento, para que assim você possa alcançar graça e misericórdia adiante do Todo-Poderoso. O livro de Oséias, capítulo 14, versículo de número 1 diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilho, o sacrifício dos vossos lábios. Veja que a recomendação do início é ter convosco palavra de arrependimento. Porque por meio do arrependimento, alguém quando verdadeiramente se arrepende, você pode alcançar em Deus o que você quiser. Não é você sacrificar isso ou aquilo, como diz no final do 2. Em vez de novilho, o sacrifício dos vossos lábios. Por meio do arrependimento, quando Deus olha para o coração de alguém e vê no coração daquele alguém o arrependimento, você pode ter em Deus, ou alcançar em Deus o que você quiser, desde que Deus encontre arrependimento naquele alguém. A recomendação é ter convosco palavra de arrependimento, não palavras de malícia, não palavra de discórdia, não palavra de engano, não palavras de fingimento, não palavras de falsidade, não palavras odiosas, não palavra de discórdia, não palavra de vaidade. O que Deus requer de cada um de nós é que seja encontrada em vosso coração palavra de arrependimento e não palavra de escândalo. E o porquê a Bíblia recomenda ter convosco palavra de arrependimento, para que o que é bom vos aconteça na vida daquele alguém que verdadeiramente se arrependeu. Como diz aqui, diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. Ou seja, quando alguém verdadeiramente se arrependeu, aquele alguém está concordando, aceitando o que é bom na sua vida própria. Quando aquele alguém se arrepende verdadeiramente, quando é encontrado naquele alguém palavra de arrependimento, alguém que verdadeiramente se arrependeu, o que é bom vai estar presente na vida daquele alguém, porque houve por parte daquele alguém arrependimento. Aceita o que é bom, seja o que é bom na vida daquele alguém vai acontecer. Agora, por outro lado, quando alguém não se arrepende, quando alguém está na presença de Deus, às vezes nem está, e é rebelde, é ignorante. Quando alguém está na presença de Deus, mas não quer obedecer a palavra. Quando alguém está na presença de Deus, mas carrega consigo vaidade. Quando alguém está na presença de Deus, mas vai no terreiro de macumbaria, porque tem crente que ao mesmo tempo que serve a Deus, serve a Baal. Ao mesmo tempo que serve a Deus, serve o vício. Tem crente que em vez de carregar consigo palavra de arrependimento, está carregando consigo ódio, porque tem crente que diz: eu não perdoo. O que uma criatura dessa está fazendo da igreja, se não perdoa o irmão, se não ama o irmão, se odeia o próximo, muitas vezes até o irmão de sangue? Está perdendo tempo dentro da igreja porque não se arrependeu ainda, ou seja, está recusando o que é bom pelo que é ruim. Aí a pessoa não se arrepende, recusa o que é bom por aquilo que é ruim. Aí o que é ruim acontece na vida daquele alguém. Aí alguém fica com dó de outro, sabendo que aquele alguém escolheu o que é ruim para si, porque recusou o que é bom, que é o se arrepender.
prefere andar na dureza de coração, prefere carregar consigo uma palavra maliciosa. Alguém foi ferido, machucado um dia, passa 40 anos esperando o irmão cair porque machucou outra 40 anos atrás, prefere carregar aquela palavra de malícia, aquela palavra que feriu, que machucou de 40 anos atrás, mas não carrega consigo palavra de arrependimento. Aí a pessoa, por carregar consigo o que é ruim, por recusar o que é bom, aceitar o que é ruim passa a acontecer na vida daquele alguém. Aí alguém fica com dó de outra pessoa que procurou o que é ruim para si. Se a pessoa procurou o que é ruim para si, ora, se alguém procurou o que é ruim para si, o que é ruim vai acontecer. A pessoa que não perdoa está recusando o que é bom pelo que é ruim, vai acontecer o que é ruim. Mas a pessoa que carrega consigo palavra de arrependimento está aceitando o que é bom, aceita o que é bom. Ou seja, se você carrega palavra de arrependimento consigo, o que é bom vai te acontecer. Aceita o que é bom, diz aqui no meio do versículo, aceita o que é bom. Mas quando a pessoa, em vez de carregar consigo palavra de arrependimento, carrega consigo muitas vezes a malícia, o pecado, a palavra de vaidade, palavra de mentiras, palavra de engano, palavra de falsidade, está recusando o que é bom por aquilo que é ruim. Se alguém não está carregando palavra de arrependimento consigo, está rejeitando o que é bom por aquilo que é ruim. O que é ruim vai acontecer também. O que está acontecendo na vida de alguém é o que aquele alguém dentro de si está carregando. Por isso a importância de carregar a palavra de arrependimento consigo. Aí no final do versículo 2 diz assim: em vez de novilho, o sacrifício dos vossos lábios. Tem gente que está sacrificando casa. Tem gente que está sacrificando a fazenda. Outro está sacrificando o carro. Olha a escritura. Em vez de novilho, o sacrifício dos vossos lábios. Deus não quer o que você tem. Você que está me ouvindo, se alguém te desse o presente um dia, e depois que te der aquele presente algo valioso, como é a vida, como é a salvação, ou a casa que você tem o seu carro, e depois Deus tomasse, como você ia agir? Então por que tem que fazer as coisas, pegar e sacrificar, dizendo ser para Deus, como muitos ensinam? Em vez de novilho, o sacrifício dos vossos lábios. Tem que ser fiel, um fiel dizimista, para não estar debaixo de maldição. E tem que ser também um fiel ofertante para se fechar a porta para a pobreza, para o espírito de pobreza. Mas não é que você tem que sacrificar o que você tem no altar. Ah, pastor, mas tem tanto que ensina assim. Aí eles ensinam, mas não é o que está na Bíblia. Aí você tem que ver o que os outros ensinam, o que está na Bíblia. Se eu estou julgando, não, estou te mostrando na Bíblia. Em vez de novilho, o sacrifício dos vossos lábios. Você não tem que sacrificar o que você tem, sim. Sacrificar aquilo que você é, o sacrifício dos vossos lábios. Reconhecimento na presença do Todo-Poderoso. Obediência a Deus. Sacrificar sem obedecer a palavra. Não sacrificar o que você tem. O que você é e não o que você tem. Olha o versículo de número 4, diz assim: curarei sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Veja que a pessoa que tem consigo palavra de arrependimento, por meio do arrependimento alcança a cura. Curarei sua infidelidade. Ou seja, a pessoa que carrega palavra de arrependimento consigo, por meio do arrependimento alcança a libertação. Por meio do arrependimento alcança a cura. A pessoa que tem consigo palavra de arrependimento, por meio do arrependimento alcança amor, bondade, a presença de Deus, alcança salvação, alcança livramento. Por meio do arrependimento você alcança graça, alcança portas abertas. Por meio do arrependimento você pode alcançar em Deus o que você quiser, inclusive se livrar da ira do Todo-Poderoso, como diz no final do versículo 4, porque a minha ira se apartou deles. Ou seja, a pessoa que carrega consigo, ou que tem consigo palavra de arrependimento, está livre até da ira do Todo-Poderoso, porque tens palavra de arrependimento consigo. Agora a pessoa que não se arrepender e que carregar consigo qualquer outra coisa e não palavra de arrependimento, esse vai passar pela ira de Deus. Quer tu não se arrepender? Por isso já disse e repito, quando algumas pessoas estão passando pela ira de Deus é porque não se arrependeu, teve chance, oportunidade, não se arrependeu. Então é necessário passar pela ira do Todo-Poderoso para ver se arrepende, porque teve chance, mas recusou. Preferiu ter consigo outras coisas em vez de palavra de arrependimento. Por meio do arrependimento alguém é curado. Por meio do arrependimento alguém vive livramento. Por meio do arrependimento alguém vive prosperidade. Por meio do arrependimento alguém vive transformação. Por meio do arrependimento você pode viver em Deus o que você quiser, porque você pode alcançar tudo nele por meio do arrependimento. Olha o versículo 5.
Serei para Israel como orvalho, ele florescerá. Ou seja, a pessoa que tem consigo, palavra de arrependimento, como diz aqui, o que é bom vai estar presente na vida daquele alguém. Esse alguém alcançará cura por meio do arrependimento, alcançará livramento, alcançará o que é bom, estarás livre da ira do Todo-Poderoso, e a vida, Deus ainda fará com que a vida do mesmo floresça. Basta que tenhas consigo palavra de arrependimento. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o esplendor será como o da oliveira. Veja, vai brilhar, vai resplandecer como a oliveira. A pessoa que tem consigo palavra de arrependimento se extrairá desse alguém o mais puro azeite, resplandecerá como a oliveira, ou brilhará, ou se destacará como o Espírito Santo de Deus. Basta ter palavra de arrependimento consigo, e sua fragrância será como a do Líbano, ou seja, a desse alguém irá exalar o bom perfume do Espírito Santo. Basta que tenha consigo palavra de arrependimento. Aí disse no versículo de número 8, para finalizar, diz assim: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procederá o teu fruto. Veja, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Quem tem palavra de arrependimento consigo, significa estar aceitando o que é bom para si mesmo. Por meio do arrependimento alcança cura, por meio do arrependimento alcança livramento, por meio do arrependimento se livra da ira do Todo-Poderoso, por meio do arrependimento Deus fará com que a vida do mesmo floresça, e por meio do arrependimento eu te ouvirei e cuidarei de ti. Ou seja, por meio do arrependimento alcançará também o cuidado do Todo-Poderoso. Ou seja, quem tem consigo palavra de arrependimento alcança em si mesmo o cuidado do Todo-Poderoso. Mas aquele que rejeita o que é bom, quer ter palavra de arrependimento consigo, aí já não estará sobre o cuidado do Todo-Poderoso, e sim sobre a ira do mundo. Eu finalizo com uma indagação. O que muitos que me ouvem preferem? Está sobre a ira do mundo ou sobre o cuidado do Todo-Poderoso? Depende do que cada um carrega dentro de si. Que você pense e reflita um pouco nisso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.